Iniciar os trabalhos. Senhores deputados, senhora deputada, vamos começar os nossos trabalhos. Hoje, na parte da manhã, temos duas audições, como sabem, de ordem de trabalhos. Vou só enquadrar. Respeito a um requerimento aprovado, tendo sido apresentado pela Iniciativa Liberal, e diz respeito à falta de transparência, cuidado e discriminação no acesso aos terminais rodoviários de serviço expresso do país, nomeadamente nas regiões centro e sul de Portugal continental. Aliás, é sequência esta audição de várias outras que já fizemos ontem e em dias anteriores. Temos connosco, então, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, a Engenheira Ana Paula Vitorino, e o Sr. Diretor da Regulação, o Dr. Hugo Oliveira. Podemos iniciar, então, os trabalhos. Inicia a Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada, dispõe de 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar também a AMT, na pessoa da Sra. Presidente. Importa aqui fazer um enquadramento legal, para começarmos aqui esta conversa. O Decreto-Lei número 140, de 18 de setembro, é claro ao estabelecer que, independentemente do regime de gestão ou de propriedade, seja pública ou privada, os operadores de interface ou terminais de transporte público de passageiros devem permitir o acesso em condições equitativas, não discriminatórias e transparentes a todos os operadores de serviço público de transporte de passageiros. A lei, neste âmbito, não deixa margem de dúvidas quanto a este princípio. No entanto, e é público, tem havido uma contestação de parte a parte por vários operadores, em que uns dizem que a entrada nesses terminais, tendo em conta a lei que referi, é-lhes vedada, o que também naturalmente põe em causa a liberdade de concorrência entre os diferentes operadores. Isto acontece essencialmente no centro e sul do país. A norte, o problema praticamente não se reflete, até porque a gestão é feita de outra forma. Nós tivemos várias audições, uma delas muito interessante com a Autoridade para a Concorrência ontem, em que destacou que era muito importante que não houvesse um operador que fizesse a gestão vertical de todo o processo, ou seja, que fosse operador do transporte em si e que fizesse a gestão dos terminais, porque havia aqui um claro conflito de interesses nesta gestão vertical, e que, com a liberalização do mercado rodoviário, e que nós saudamos, a questão da gestão das infraestruturas não acompanhou esta liberalização do mercado. E, inclusive, a Autoridade da Concorrência até foi mais longe e disse que o ideal era que se replicasse o modelo que já existe, nomeadamente na ferrovia e no setor energético, em que, efetivamente, há uma entidade que faz a gestão das infraestruturas e os operadores funcionam num modelo à parte. Depois são as autarquias, se é outra entidade, quer dizer, isso aí não nos cabe aqui a nós decidir. O que temos que garantir é que a lei, de facto, seja bem feita e que não ponha em causa a lei da concorrência. A AMT, peço desculpa, a AMT tem sido, enfim, já fez aqui um trabalho hercúleo na revisão do regulamento para tentar, enfim, clarificar, eventualmente, pontos que estivessem a alimentar este conflito. Foi, inclusive, muito incisiva nas recomendações a fazer, nomeadamente, à rede expressos, dado que os argumentos apresentados pela rede expressos para negarem o acesso a terminais privados, como, por exemplo, os terminais de Coimbra, Alcobaça, Beja, Évora e Faro, nomeadamente o de Lisboa também, são inválidos à luz da lei, pelo que era realmente muito importante que os reguladores aplicassem as contraordenações necessárias, dado que, aparentemente, o incumprimento está documentado. E aquilo que eu queria confirmar com a AMT é que
porque parece que tem havido aqui uma discrepância entre aquilo que a AMT diz e aquilo que o IMT diz. E, portanto, gostaria que nos clarificasse sobre esse assunto. Eventualmente, se não há aqui alguma questão de sobreposição de competências entre o IMT e a AMT, convinha que houvesse, de facto, uma coordenação. Se, fruto das vossas recomendações, se pudermos assim dizer, se foram aplicadas efetivamente as contraordenações, sim ou não, e gostaria de saber também, a serem aplicadas as contraordenações foram em que zonas geográficas, ou seja, em que terminais, porque são vários terminais com estes problemas, quais são os terminais nos quais, tendo em conta o levantamento que a AMT fez, em que os problemas ainda persistem e quais são os terminais em que os problemas já se resolveram e já agora, de que forma é que eles foram resolvidos. Muito obrigada. Muito bem, Sra. Deputada. Então, agora para a resposta, Sra. Presidente da AMT, faz favor, dispõe de 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões colocadas. Há uma das matérias em que eu esclareço imediatamente. Não existe nenhuma disfunção entre a AMT e o IMT. Não existe. Nós temos competências muito claras relativamente a esta matéria. Nós, a AMT, temos a fiscalização, a obrigação da fiscalização. O IMT tem a lista de todos os terminais existentes é do IMT. Portanto, não existe aqui, é muito claro quais são as competências de que entidade. Agora, na realidade, todos temos que aplicar quer o Decreto-Lei 140 de 2019, quer o Regulamento 3 de 2024, e 25, perdão, porque é do ano passado, que estabelece as regras de acesso e que estão em linha com a legislação comunitária. Na realidade, nós temos a legislação que existe não está errada, a PEC é por algumas lacunas que não existem nessa legislação, nomeadamente não a clarificação de competências, essa está perfeitamente clarificada, mas algumas exigências relativamente àquilo que é a exploração e a gestão dos terminais rodoviários, que está na gênese efetivamente de todos os problemas que têm existido na vida real, em concreto, e que tem a ver com a não exigência de clarificação relativamente a algumas matérias, em que aí a grande maioria dos 163 terminais inscritos na base de dados do IMT, só 32% é que cumprem e mal. Estava eu a dizer que, relativamente a algumas matérias em que há incumprimento, nós temos uma situação que é a seguinte, que nós temos 163 terminais inscritos na lista do IMT, e desses apenas 32% têm o seu próprio regulamento, e mesmo os que têm o seu regulamento, muitos deles não dão cumprimento àquilo que é exigido em matéria do regulamento da AMT, no Regulamento 3 de 2025. Nomeadamente quanto às regras de acesso e à seriação dos pedidos de acesso, em que a maior parte deles não é claro relativamente a essa matéria, e muitos deles, inclusive, nem sequer publicam o tarifário associado à utilização
para os vários serviços, que não é só estacionamento e saída e entrada de passageiros, também existem outros serviços, mas também esses tarifários não são publicados. E, acima de tudo, existe um problema grave, que é um problema em que existe aqui, porventura, uma falta de clareza e algum enviesamento na concorrência, porque alguns dos terminais são geridos por operadores que os utilizam. Portanto, não havendo clarificação nas regras e, por outro lado, havendo naturalmente aqui algum enviesamento, é natural que estes problemas surjam. Relativamente a todos os que têm surgido, nós temos levantado processos de contraordenação. Em todos os processos de contraordenação levantados, a AMT concluiu que, de facto, dando razão aos queixosos, em que efetivamente não havia aqui regras equitativas na repartição da capacidade, e são processos que estão em curso, nomeadamente relativamente a um deles, o visado, portanto, o gestor do terminal, fez uma ação contra a AMT e a AMT, naturalmente, irá responder. Não sei se respondi integralmente. Pois penso que sim, mas se não foi o caso, também haverão mais perguntas. Exatamente. E voltamos ao assunto. Microfone, por favor. Obrigado. Então, agora, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Bruno Faria. Faz favor. O Sr. Deputado dispõe de 6 minutos. Sr. Presidente, Sra. Presidente da AMT, agradeço a sua presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD e já estamos aqui quase numa ronda final para tentarmos chegar aqui a um consenso do que é que se deve operar ou não, ou como é que se deve legislar ou não, ou como, se vamos fazer alguma alteração ou não, porque passados 6, 7 audiências e vamos aqui chegar à mesma conclusão que a AMT emite um parecer onde existe a possibilidade de capacidade como em Sete Rios, nós não conseguimos perceber porque é que o gestor ou o concessionário não consegue resolver a situação, continua a bloquear operadores, é de facto pouco transparente. Mas nós estamos aqui a salvaguardar o mercado, a salvaguardar a capacidade de gestão e também a salvaguardar o bom nome das instituições públicas. Isto porquê? Porque quando nós emitimos um parecer de uma instituição, um operador e um gestor continuam a repetir o mesmo comportamento, o que nós vamos ver é que o regime sancionatório efetivamente não está a ser eficaz nem está a ser o suficiente. Isto porque existem diversos pareceres onde a AMT emite coimas. A AMT diz-nos que existe capacidade em Sete Rios, bem como em outros terminais. Nós não conseguimos perceber, então é porque não existe uma mudança de comportamento. Porquê? Temos operadores, como o caso de Coimbra, a deixar, neste caso, os passageiros debaixo da ponte. Temos operadores que não conseguem chegar a Lisboa nas suas melhores condições. Isto o que é que nos dá? Perda de confiança nas redes que o Estado detém, de certa maneira, no serviço público que nós prestamos. O operador não consegue realizar o seu melhor serviço, bloqueamos o mercado e não apresentamos soluções. É lógico que para nós queremos dar o melhor preço ao consumidor, queremos dar as melhores condições, queremos que os operadores funcionem na sua melhor capacidade, mas quando estamos aqui em 2 anos e não conseguimos resolver um simples problema de falta de horários, falta de slots, percebemos que a AMT diz que, e volto a repetir, que há capacidade, mas depois vem o IMT, diz-nos que não há, emite e depois suspende autorizações, nós ficamos então aqui num limbo
e os operadores que querem aceder também ficam num limbo, sem perceber se conseguem efetivamente, num futuro próximo, resolver esta situação. Então, o que é que eu lhe deixo como questão? Que se o papel da AMT na regulação do acesso aos terminais rodoviários, qual é que é o papel concreto? Se considera que os critérios de acesso à atribuição de cais e definição de horários são claros e não estão, neste caso, a ser discriminatórios. O vosso relatório refere ainda a cerca de 76 participações, 38 destas 76 participações deram um processo de contraordenação, mas qual é que foi o tempo médio de resolução deste processo e se efetivamente as coimas e as contraordenações aplicadas nos deram uma mudança de comportamento do gestor, se a solução ficou resolvida ou não, ou se pagam a multa, volta a haver todo este processo, a AMT volta a emitir outro parecer, volta a emitir uma coima e continuamos aqui anos a fio sem resolver o problema. Se tem identificado mais problemas estruturais de capacidade ou de segurança nos terminais e, por fim, que medidas legislativas ou regulamentares é que a AMT considera prioritárias para se mudarem. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, a Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Eu gostaria de clarificar aqui uma questão relativamente ao IMT, que tem a ver com o seguinte. O IMT, de facto, recusou algumas licenças relativamente a Sete Rios a pedido da AMT. E porquê? Porque existe um litígio neste momento, existem processos contraordenacionais relativamente ao terminal de Sete Rios, em que o gestor do terminal informou os outros operadores que não havia capacidade para atribuir algumas utilizações, alguns cais, utilização de alguns cais, mas em contrapartida solicitou ao IMT que lhes fossem atribuídos mais alguns cais para desdobramentos de serviços, para reforço dos serviços que já lá estavam. Ora, o que a AMT entendeu é que se a resposta dada ao operador era que não havia capacidade para dar acesso ao terminal, também não podia estar a ser dada o reforço da capacidade para o operador pertencente ao gestor daquele terminal. E por isso solicitámos ao IMT, que prontamente respondeu, que não fossem dadas mais licenças, e, com base nesta fundamentação. Ou seja, não é uma questão de falta de capacidade, que existe em muitos sítios e manifestamente existe em Lisboa. Como a senhora deputada dizia há pouco, de facto é um problema mais do centro e sul do país. A AMT tem trabalhado em perfeita sintonia com o IMT. Não sei se tem algum conhecimento de alguma situação em que, mas de facto não existe nada que relativamente a queixas que tenham sido dirigidas à AMT. Agora, relativamente às questões que já são conhecidas, as propostas que a AMT faz relativamente a alterações legislativas, que não são bem alterações legislativas, eu reforço a ideia de que são complementos para a legislação. Não é de pôr em causa o Decreto-Lei 140 de 2019, é completá-lo com as melhores práticas. Agora, a AMT fez, de facto, uma ação de supervisão, já tinha feito uma em 2023, agora em 2025, no segundo semestre de 2025, fez de facto, uma ação de supervisão muito completa relativamente aos terminais. O relatório em que foram criadas fichas para todos, e a explicação do funcionamento para todos os terminais registados no IMT. Aliás, esse relatório foi enviado ontem, quer para o Governo, quer aqui para a Assembleia da República. Enfim, provavelmente ainda não terá chegado aqui à Comissão, mas já foi... Chegou. Pronto, ainda bem.
Ainda bem que afinal as comunicações são rápidas. Bom, mas de qualquer forma, esse relatório foi diretamente para aqui, enfim, a Assembleia da República, portanto, a Comissão, para esta Comissão, não é? E para o Governo. Mas, por outro lado, está em curso, aliás, com base nessa grande ação de supervisão e com base em ações de benchmarking a nível europeu, está neste momento em vias de conclusão, está aqui o primeiro draft que ainda não foi enviado para lado nenhum, nem para aqui, nem para o Governo, mas sobre os terminais rodoviários de transporte de passageiros, que novamente insiste na necessidade de completar duas coisas. Por um lado, nós continuamos com a nossa ação de supervisão, e que a lei tem destas coisas, é que as entidades que são objeto do processo de contraordenação têm o direito a reclamar e têm o direito, e portanto os prazos são os prazos da lei. E nós gostaríamos que fossem mais rápidos, não são? São os que são. Mas de qualquer forma, temos aqui questões que são cruciais. São cruciais. Nós temos que ter a separação, porque há aqui uma matéria que, se não for concretizada, nunca deixará de haver problemas. Podem haver outros problemas, mas esta é fundamental, que tem a ver com a segregação vertical. Isto é, quem tem o terminal... Uma coisa é a pessoa ter uma garagem. Uma garagem, tem a garagem e serve os seus interesses. Outra coisa é ter um terminal e que tenha a classificação como tal. E nessa matéria não pode aqui haver subjetividades, isto é, não pode o mesmo indivíduo, a mesma entidade que é gestora do terminal, ser também ela própria utilizadora desse terminal. E por isso, a grande alteração que nós entendemos que deve ser introduzida nesta matéria é, de facto, essa segregação. Tem que haver uma segregação, tem que haver uma certificação obrigatória dos terminais. Têm que estar certificados. Não se pode, a determinada altura, de um terminal dizer ao regulador: não vamos responder porque o terminal é nosso. Essas matérias não podem ser. E as nossas coimas são tão baixinhas que dá menos trabalho para pagar e continuar a fazer do que estar de facto a ter ações judiciais. E por outro lado, tem que se criar um regime de acesso à atividade. É uma coisa básica, é criar um regime de acesso à atividade. Tem que haver aqui a necessidade de cumprimento de requisitos legais para poder exercer essa atividade. Ou seja, separar. Uma coisa é a gestão do terminal, outra coisa é a sua utilização, separar completamente e, por outro lado, também criar requisitos mínimos para quem vai gerir um terminal. Agora, de facto, nós temos uma herança pesada e estas coisas não se mudam de um dia para o outro, porque o mercado é o que é, mas nós também, até nas diretivas comunitárias, nós temos prazos para a aplicação e, portanto, pode-se criar, de facto, as alterações legislativas e não serem todas de aplicação imediata, criar um prazo para a adaptação do mercado. Muito bem. Obrigada. Sra. Engenheira. Vamos ouvir o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Faz favor. Tem 5 minutos, deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e cumprimentar a Sra. Presidente do MT, a Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino. E, dependendo das respostas que têm dado já aos grupos anteriores, o que detectamos e que fica em nota de rodapé, tipo notícia de última hora, é bandalheira nos transportes. Bandalheira nos transportes rodoviários, porque, repare, sim, Sr. Presidente, sou do Norte, Sr. Presidente. Porque, repare, a informação que nos traz, das várias informações que nos traz, de 136 terminais, em que só 36 desses cumprem os critérios e mal,
isto demonstra realmente a expressão da bandalheira. Porque toda esta questão que nos traz aqui é depois o vosso modus operandi. Por isso não sei se recorda, daquela questão que lhe coloquei, que não era questão, que era que vocês estavam dependentes do Orçamento de Estado, que não estão, que vocês têm um orçamento independente. E aí reforço e compreendo a sua posição quando diz que tem que reforçar os quadros, porque realmente vocês têm que também ter mais capacidade para conseguir chegar a todas estas questões que estão inerentes no âmbito também rodoviário. E depois temos aqui outra circunstância que também não percebemos. Já nas audições anteriores, o próprio Partido Socialista estava a defender os privados, em que devemos manter os terminais. E já hoje, e ontem, foi lançado hoje já pela Iniciativa Liberal, e nós ontem, Partido Chega, também lançamos essa posição, em que perguntamos, neste caso, às associações, e perguntamos também a si, que acha de uma possibilidade, e que já o disse aqui, que não faz sentido os gestores de terminais serem também operadores, porque existe realmente aquilo que nós aprendemos é que existe um benefício próprio e prejudicar outros operadores, e quem paga isto tudo são os portugueses, são as pessoas que andam neste tipo de transportes públicos e que querem fazer a sua vida e que assim não conseguem o fazer em condições. E como disse bem o colega do PSD, muitas vezes são largados embaixo da ponte, ou na beira da estrada, porque não há condições efetivas para todos os operadores efetuarem o seu trabalho normalmente. Depois, ontem, tivemos uma associação que também nos trouxe uma questão que também trouxe aqui, que é a alteração sancionatória. Que também devemos fazer esta alteração sancionatória, que é igualar ao modelo da União Europeia. Se deve ser, se devemos alterar ou não. Porque outras questões que eles também trouxeram e que não faz também sentido é o âmbito também dos seguros que são exigidos. Também para o próprio operador, que são outras questões que estão aqui, que é completamente diferente do que é praticado no resto da Europa. Ou seja, também estamos aqui a criar formas de não criar uma concorrência normal daquilo que é feito também na Europa. Ou seja, não estamos a permitir que outros operadores venham a fazer o seu trabalho idêntica forma que é feito nos outros países. Isto realmente mostra-nos aqui várias questões que são estruturais. Já não é a questão só da lei de 2019. Isto já vem de há muitos anos. E agora, a questão é, Sr. Doutor, nós temos que realmente alterar esta lei de 2019. A lei de 2019 foi um princípio para a liberalização do mercado. Ok? Mas agora, temos que dar um passo mais em frente, temos que criar outro tipo de mecanismos para que haja realmente uma separação entre o gestor de terminal para o operador, como é feito noutras formas, como temos o âmbito da ferrovia, como temos o âmbito da aviação, como temos outras questões que já foram lançadas aqui pela Iniciativa Liberal também. Teremos que fazer isso? É a forma mais correta de o fazer? Porque aquilo que nós queremos é servir os portugueses, não é estar ao lado do Zé, do Manel, que tem a aviação X, ou a aviação Y, ou a Rodonorte, ou seja aquilo que for. O que nós queremos é servir verdadeiramente os portugueses. E neste modelo, neste momento, o que nós verificamos é que isto não está a servir verdadeiramente os portugueses. Porque temos imensos casos que falha concretamente no próprio serviço. E depois também outra coisa que verificamos é que dentro do próprio grupo dos operadores, muitos deles também não se queixam porque estão inerentes a estas questões, se é rede expresso, se não é rede expresso, é Flixbus, e causa aqui depois não se queixarem, porque senão se calhar depois perdem ali qualquer tipo de situação. Eu gostaria que nos desse uma explicação como é que nós devemos proceder, porque o vosso trabalho também é esse. Tudo bem que tem aí já um exemplo disso, mas devemos ser mais incisivos, porque é isso que também vos é pedido. Por isso, as perguntas que lanço é de que forma é que realmente podemos proceder para alterar esta lei? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, faz favor, Sr. Engenheiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, eu não posso de todo subscrever essa afirmação do Sr. Deputado de que existe uma bandalheira nos transportes.
Se há situação em que não existe essa bandalheira, primeiro não sei o que é que quer dizer bandalheira, mas um caos. Vou interpretar como sendo um caos. Não. Pronto. Mas, efetivamente, não posso subscrever, porque têm sido tomadas tantas medidas, quer a nível regulatório, pelo regulador, quer a nível governamental, em que recorrentemente se tem vindo a clarificar algumas medidas. Agora, nós estamos a pensar num setor que, como todos sabem, teve mudanças radicais nos últimos 40 anos, nos últimos 30 anos, em que era tudo feito com base em licenças, tudo sem regras, sem regulação, havia alguma regulamentação pouca, e que, ao longo destes 30 e tantos anos, tem vindo a ser alterado. Agora, ao ser alterado, existem também vários níveis. Fez-se alteração na parte aérea, aeroportuária, da parte ferroviária. Estamos neste momento, enfim, já há uns anos esta parte, a fazer alterações naquilo que diz respeito ao transporte rodoviário, o transporte público rodoviário, mercadorias e passageiros. E aquilo que está a ser feito, vamos lá ver, não é uma bandalheira, porque existe efetivamente regras que são aplicáveis, existe um quadro regulatório que é aplicado. Como em tudo na vida, nem todos são bem comportados. Há quem viole as regras que existem, sim, será por isso e por outras coisas também. Mas nós aplicamos contraordenações. Agora, existe um quadro legal que nos obriga, que não é um regime ditatorial, graças a Deus, em que nós aplicamos, mas existe a possibilidade de reclamação pela contraparte, e é isso que nós estamos a fazer. Agora, nós, de todos os processos de contraordenação que aplicamos, todos, a nível da AMT, todos tiveram a concordância do Conselho de Administração e avançámos. Agora, existem alguns, nomeadamente relativamente a Coimbra, em que reagiram, Coimbra não foi, que reagiram com uma ação contra a AMT. E nós temos que responder. Enfim, todos estão sujeitos à mesma legislação e nós temos que responder relativamente a essas questões. Agora, eu gostaria também passa como graça, mas não passa como verdade, que os passageiros não são deixados debaixo da ponte. Por acaso, o terminal é debaixo da ponte, ou seja, não existe, há um terminal que é debaixo da ponte. Portanto, os passageiros, é uma graça dizer que são... Pronto, então, também nós fazemos questão, os meus colegas de conselho, os diretores da Casa e os funcionários da Casa usam transportes públicos, aliás, por isso nós pagamos o passe a quem utiliza e usam uma parte, mais de 90% das pessoas usam. Agora, vale como graça, mas não vale como verdade. Vamos lá ver. Ninguém é deixado debaixo da ponte. Agora, aliás, existe uma outra questão que está neste momento, que é objeto de reclamações, que tem a ver com a utilização por alguns operadores, e temos já queixas nesse sentido, por alguns operadores, de paragens que não nos são permitidas e que nós temos que levantar processos contraordenacionais e estamos a levantar. E porquê? Porque o conceito de expressos não é chegar aos centros urbanos e começar a utilizar as paragens das redes de transportes urbanos, porque isso é uma violação de concorrência. E ao ser uma violação de concorrência, nós temos que atuar. E estamos a atuar. E teremos que atuar muito mais. Agora, temos que ter a consciência de que boa parte das competências relativamente a paragens, relativamente a espaços disponíveis e tudo isso, é uma competência municipal. E, portanto, nós precisamos, o Estado Central, quer o regulador, quer outras entidades como o IMT, como outra, em última análise,
o Governo, precisamos também, de facto, do apoio dos municípios relativamente a esta atuação, que tem que ser uma atuação mais forte por parte dos municípios, até porque a maioria dos terminais são de propriedade municipal. Ainda, por exemplo, Sete Rios é propriedade municipal. Vamos lá ver se nos entendemos, quer dizer, não, e por isso tem que haver de facto aqui, não é só a parte do Governo ou dos organismos do Estado Central que temos que atuar, é também a nível dos municípios. E por isso, enfim, mas a lista das alterações que nós desejamos fazer, eu passo a ler, ainda que estejam também nas conclusões do relatório que foi enviado: criar um regime de acesso à atividade, criar, portanto, da gestão de terminais, criar uma certificação obrigatória de terminais, requisitos de qualidade, segurança, operacionalidade e outros, introduzir a separação vertical, evitar, e isto não se introduz de boca, introduz-se do ponto de vista legislativo, tem que ser isso, mas como sabe, a AMT não é legislador, aqui o legislador são Vossas Excelências e o Governo, enfim, no caso. E, portanto, introduzir a tal separação vertical, evitar acumulações de funções entre operador rodoviário e gestor do terminal, promovendo a neutralidade do gestor, criar regras de concessão da gestão por via concursal e com limitação dos prazos para impulsionar investimento e gestão profissional. Nós somos contra a gestão ad eterno. Há várias formas de introduzir a concorrência. Na área das infraestruturas é ir ao mercado de X em X tempo. Não é? E, portanto, lançar concursos para as concessões dos terminais. Que não é neste momento já, não pode começar amanhã. Tem que fazer a alteração legislativa e dar um prazo para a adaptação do mercado. E se calhar eu diria que menos que 5 anos é ficção. É ficção fazermos isto. Bom, criar regras de concessão da gestão por via concursal, com limitação dos prazos, para impulsionar investimento e gestão profissional. Criar um regime reforçado de sanções em função do volume de negócios, que é o que nós propomos e que também é resultado do benchmarking europeu que nós fizemos. Sim, no resto da Europa não será, mas nos melhores da Europa será. E com medidas acessórias, como, por exemplo, qualquer pessoa pergunta assim: bom, mas então, se eles não o cumprem, por que não as tiram as licenças? Porque não podemos. Não existe base legal para retirar as licenças. E, portanto, podemos impedir que sejam dadas mais, como fizemos em parceria com o IMT. Não podemos retirar assim as licenças, porque não existe um regime legal claro e que nós propomos que passe a existir. Se me permite, é só mais uma, que criar uma plataforma digital que a AMT pode gerir, ou outra entidade, com elementos de caracterização física, dados estatísticos e divisão de gestão e atribuição de lugares, com um repositório oficial e fonte única de consulta nacional, modernizando o ecossistema de informação neste mercado. Isto é, qualquer operador pode chegar a esta base e saber quais são as regras e quais são os lugares disponíveis. E isto é algo que, do ponto de vista legislativo e regulatório, tem todas as condições para andar. Sabemos que existem, sim, e sabemos que também temos o apoio de Vossas Excelências, e que isso também, quando chegarmos à matéria das contraordenações e das coimas e essas coisas, tem que vir obrigatoriamente à Assembleia da República e, portanto, é bom que os senhores deputados estejam tão exigentes relativamente a esta matéria que depois viabilizem aquilo que o Governo traga relativamente a essa matéria. Eu julgo que respondia de uma forma Penso geral. que sim, mas também iremos continuar. Julgo que alguma coisa tem que ser feita, sem dúvida. É o Sr. Deputado Humberto Brito, Partido Socialista. Sr. Deputado. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado também à Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, Presidente da AMT. E permita-me começar por esta referência. Enfim, nos terminais gostamos de falar aos costumes, qual é o nome do pai, o nome da mãe, onde é que mora.
Nós hoje podemos aqui dizer de forma categórica que aquilo que está aqui em causa claramente é a estação de Sete Rios, o terminal de Sete Rios, e vê-se bem até a exaustão, quer a Iniciativa Liberal, quer o Chega, nesta preocupação constante de justificar este dispêndio de recursos públicos e dinheiro, de chamar aqui um conjunto de entidades, virem cá, falarem sobre isto, quando efetivamente, e esta é a primeira nota introdutória que eu deixei aqui, sempre que uma empresa em Portugal tiver um problema, nós vamos criar uma comissão aqui e fazer um conjunto de audições, seja grande ou seja pequena, porque efetivamente o que está aqui em causa é isso. E passava à segunda nota, Sra. Presidente, se me permitisse continuar, de dizer o seguinte. Se há uma concessão, as concessões estão sujeitas às regras de direito público, ou seja, a entidade concessionária tem que cumprir regras, a concessionária tem que cumprir as regras do direito público, porque está investida desses poderes. Creio que o operador, não há nenhum problema de ser operador e ser explorador. Enfim, diria que o exemplo, não sei se será muito feliz, mas o exemplo das autoestradas, da Brisa e da Colibri, também mantêm, fazem a conservação da autoestrada e, simultaneamente, também exploram a parte da restauração e não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema com isso. E pode fazê-lo de forma simultânea, não havendo nenhum problema com isso. Agora, até porque, Sr. Presidente, também, e disse-o várias vezes, grande parte destes terminais são propriedade dos municípios, que têm uma responsabilidade. E mesmo os terminais carecem de obras, de investimento, de terem boas condições, e isso obriga muitas vezes que as câmaras municipais, não tendo dinheiro, possam conceder, possam entregar ao que os privados façam. E não vejo, pessoalmente, não é uma questão de querer mais Estado, enfim, e é isso que é admirável, as pessoas querem que o Estado esteja em tudo. Que agora nós, o Parlamento, a Assembleia da República, obriga os municípios a vender ou alienar esta propriedade para que separe exploradores ou não exploradores do sistema, criando regras muito específicas sobre esta matéria, porque não tem que o fazer. Podem ser das câmaras municipais e pode ser a própria Câmara Municipal a gerir os próprios espaços, se assim o entender. Bem, dito isto, eu fazia-lhe 2 ou 3 perguntas que me parecem pertinentes. Está em causa ou não a violação do princípio da concorrência, tendo em conta que a própria lei, a 149 de 2019, diz que, independentemente do regime de gestão ou de propriedade, deve ser garantido o acesso. Está dito, ou seja, a lei é clara, não há nenhuma dúvida sobre isto. A lei está bem feita e é clara, deve ser garantido. E, no ponto número 8 do artigo 12º, diz assim: caso não exista alternativa viável, o município deve assegurar a existência de locais de paragem que garantam as condições de segurança de passageiros. A pergunta que eu faço, sabendo agora qual é o problema que está em causa, que é Sete Rios, sabendo que é uma Câmara do PSD que está lá há mais de 4 anos, sabendo que tem o apoio da Iniciativa Liberal no governo do município, sabendo agora que o Chega também se juntou a este processo, porque é que o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega não resolvem o problema de Sete Rios? Porque é que não resolvem o problema de Sete Rios? Porque a responsabilidade de garantir uma alternativa viável é deles. É destes partidos. E em vez de nos andarem aqui a entreter com esta comissão, em vez de nos andarem a entreter com estas comissões, a gastar dinheiro público, recursos públicos, resolvessem o problema de Sete Rios, escusaríamos estar aqui todos a gastar dinheiro público com estas questões. E por isso a geração não está em causa. A lei está bem feita ou não está bem feita, está em causa ou não está em causa o princípio da concorrência, se de facto a única coisa que me parece daquilo que foi a intervenção da Sra. Presidente é que se o regime sancionatório devia ser diferente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Para responder então, Sra. Engenheira, faz favor. Bom, eu não fiquei nervosa, Sr. Deputado, mas de qualquer forma agradeço a pergunta e agradeço ao Sr. Presidente dar-me a palavra para responder. Não sei se será possível. Vai ser possível, já é. Faz favor, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, aquilo que está em causa não é exclusivamente o valor das coimas e os valores aplicáveis, é também o próprio regime jurídico. Isto é, aquilo que eu disse logo no início é que
em consciência, a AMT não pode dizer que está contra, seja aquilo que for que está dito no Decreto-Lei 140 de 2019. Aquilo que nós dizemos é que existem outras matérias que não estão lá, não existem disposições relativamente a elas e que são fundamentais para gerir o sistema com equidade, respeitando as regras da concorrência, que tem a ver, nomeadamente, com a questão da segregação vertical, isto é, separar. Não se pode ser juiz em casa própria, isto é, quando um terminal que é gerido por um determinado operador recebe um pedido de mais capacidade desse mesmo operador e existe um outro operador, é normal, a pedir também, é normal que aquele que faz a gestão que privilegie essa matéria. E isso é que tem que ficar salvaguardado, como está em todos os modos, enfim, tanto quanto se pode já neste momento fazer, como está na maioria dos modos de transporte. Mesmo no caso da Brisa, a Brisa pode fazer a manutenção, fazer determinada prestação de tipo de serviços, mas não é a Brisa que anda com os carros para trás e para a frente na autoestrada. E, portanto, ou seja, aqui os carros são como se fossem os operadores. E a Brisa é o gestor da infraestrutura, não é bem o gestor da infraestrutura, mas fazendo a semelhança com esta matéria. Bom, portanto, nós defendemos, a AMT, entidade reguladora independente, nós defendemos que deve ser completado este regime jurídico, acrescentando aquelas matérias que eu já referi há pouco e que não vou estar agora aqui a repetir. Agora, há aqui algumas questões que é bom clarificar, que é os municípios podem continuar a ser os gestores dos terminais, ou seja, não é obrigatório ser um privado. Pode ser, os municípios podem continuar a ser. O que nós dizemos é que tem que ser feito com regras e o município tem que... Aliás, como há municípios neste momento que têm as suas próprias empresas de transportes públicos. Agora, têm que estar licenciadas para o fazer. Mas têm que estar... Não, mas podem, existem variedíssimos... Não, mas existem variedíssimos municípios neste país que têm o seu próprio sistema e, para além disso, neste momento, também está em processo de conclusão de passarem a ser operador próprio acima com regras próprias aqui na área aqui perto, na Alzíria do Tejo, que estão neste momento a constituir-se como um operador próprio e têm toda a legitimidade para o fazer, têm que estar licenciados como tal. Ou seja, não é o município. Agora chamamos aí uns técnicos da Câmara e vamos arranjar aqui uns autocarros e andamos a transportar as pessoas. Não é isso. Têm que constituir uma empresa, têm que licenciar essa empresa e podem fazer. Assim como a mesma coisa relativamente aos terminais. Ou seja, quando nós dizemos a liberalização não é deixar de haver regras. A liberalização é fazer qualquer um poder aceder à profissão, a essa atividade, tendo que cumprir requisitos e regras para o fazer, tem que ser licenciado. É muito fácil fazer, o conceito é muito fácil. E, portanto, não há nenhum problema relativamente a isso. Agora, relativamente aos espaços, nós neste momento em Lisboa temos como grandes terminais de passageiros, temos Sete Rios exatamente, e a Gar do Oriente, ali aquela zona do Oriente, que tem falhas em termos de funcionamento, em termos de capacidade em Sete Rios, mas até em termos de organização, que a Gar do Oriente também tem, a parte do Oriente também tem. Agora,
Já foi contactada a Câmara de Lisboa no sentido de prever a necessidade de existência de mais espaços. Agora, digam-me lá, como é que é possível nós termos mais espaços de um dia para o outro? É difícil fazê-lo. Só se forem sítios para onde as pessoas não querem ir. Porque as áreas disponíveis em Lisboa, neste momento, são áreas em que, enfim, pode lá ter um terminal, o terminal não será utilizado, ou dificilmente será utilizado, porque a maior parte destes terminais também tem pouca intermodalidade, mas em Lisboa teria que ter, não é? Mas temos toda aquela zona do oriental que ainda tem algum espaço, não tem pessoas, porque nós temos que ter atenção que existe uma regra de rentabilidade que é básica relativamente a estas matérias. Porque se nós queremos que, de facto, abrir ao mercado a prestação de determinados serviços, só há duas formas. Ou esses serviços são rentáveis, ou esses serviços são subsidiados. Não há outra forma. Não há outra forma. E agora, neste caso, para serem rentáveis, tem que ter procura. E nós temos só 10%, se não me falha a memória, 10% dos terminais é que têm mais de 500 mil passageiros por ano. Quer dizer, não... E são 2 ou 3, não é mais do que isso. Portanto, praticamente Lisboa, Fátima, também, enfim... As Caldas da Rainha. E há de ser o Porto também. E há de ser Campanhã. Isso. Vamos então avançar para a segunda ronda. Senhores deputados, registro 2 inscrições para a segunda ronda. Pergunto se mais alguém se inscreve. Inscrevem-se todos. Portanto, começa o Sr. Deputado Gonçalo Lages, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. São 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da AMT, agradecer a sua presença e dizer aqui, tentar pelo menos esclarecer 2 equívocos que nos parecem a nós claros. É que o Partido Socialista, quando fala na questão de comparar no sentido de dizer que nós estamos a fazer estas audiências porque há um problema com uma empresa, nós temos uma visão diametralmente oposta, Sra. Presidente. É que o problema não é de uma empresa. O problema é dos portugueses que querem ter acesso a este tipo de transporte. O problema é dos portugueses que têm acesso à concorrência para poderem ter acesso a melhores custos e a mais flexibilidade na utilização dos transportes. O problema não tem nada a ver com uma empresa em concreto. É exatamente nesta questão que o Partido Socialista se está a equivocar. E que depois ainda dá um exemplo mais estranho. Como é que nós podemos estar a falar de um assunto que tem a ver com a dificuldade do acesso de determinados operadores no transporte nacional e depois fala e dá exemplos de locais de gestão municipal de transportes locais, o que não tem nada a ver, Sra. Presidente. Até a própria comparação que faz da utilização das autoestradas e da Colibri, quer dizer, estamos a misturar cafés com serviços expressos nacionais. Não faz qualquer sentido, Sr. Deputado, e por isso eu pergunto à Sra. Presidente, na verdade, nós estamos totalmente alinhados com a visão que aqui transmitiu. Não podemos estar mais de acordo, mas temos que definir de uma vez por todas que quem está a fazer a gestão de um determinado terminal não pode, ao mesmo tempo, ter interesse na operação desse terminal. Estamos totalmente de acordo. Infelizmente, o Partido Socialista não tem esta visão, porque, enfim, até refere que os próprios municípios são detentores e são proprietários do espaço. Tem toda a razão. Mas o município ser proprietário do espaço nada invalida que esse espaço seja gerido com determinadas regras, de uma determinada forma e sem conflituar com a concorrência que é exigida para esse próprio espaço. No dia em que o município estiver a concessionar ou atribuir uma gestão de um determinado terminal que não está a cumprir com o seu propósito, o próprio município deve refletir na forma como deve ou não, num futuro próximo, ou até atualmente, gerir no sentido de alterar o próprio contrato que fez, de o, enfim, denunciar ou de criar uma regra de lançamento de novas soluções para concorrer. Bem, e isto, Sr. Presidente, era importante para dizer o seguinte: nós vamos estar sempre do lado da defesa da concorrência e sempre do lado da defesa do consumidor. Para nós não é importante, nem nunca será, a empresa A, B ou C, mas sim o funcionamento do setor no seu todo. Muito obrigado. Terminou, Sr. Deputado. Muito obrigado. Grupo Parlamentar do Chega é o Sr. Deputado Carlos Barbosa, não é? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, no âmbito da primeira ronda, o que ficou definido foi este lado da direita. Nós queremos alterar as coisas
porque o que nós verificamos é que o serviço que está a ser feito e a lei como está neste momento feita não serve os interesses dos portugueses. Daquele lado da esquerda, é como ao melhoral. Não faz bem, nem faz mal. Deixa estar como está, porque é assim que está bem. O Sr. Presidente da Câmara, desculpe, o Sr. Deputado Humberto Brito, vem fazer aqui a defesa de algo que acaba por não ter lógica daquilo que estava a defender. Porque muitos dos municípios não têm capacidades financeiras neste momento para conseguir pôr as estruturas, as infraestruturas em condições para servir os portugueses que usam este tipo de serviço. Ou seja, por isso toda a lógica que temos que fazer, e olha, o Partido Socialista também podia ter aproveitado o próprio PRR para fazer um bom trabalho neste âmbito. Porque é que também não fez usou o PRR? Não usou. Preferiu usar o PRR em outras coisas. Não é? Fazer casas, sim senhor, casas. Nota-se as casas que são feitas. Não é? Há questões que são realmente importantes, que têm que ser trabalhadas e congratulo-me também pelo vosso relatório, porque tocam também em pontos essenciais que devem ser cautelizados e que devem fazer a verdadeira alteração. Gostei de ouvir várias propostas que trouxe, mas também, Sra. Engenheira, desculpe a minha expressão e volto a dizê-la, há neste momento uma real bandalheira, porque a expressão que nos trouxe, 136 terminais, em que só 36 destes cumprem os critérios, e depois diz, e mal, desculpe, demonstra realmente uma bandalheira no próprio sistema. Eu não estou a dizer que vocês não estão a fazer o vosso trabalho, porque você aqui também refere a outra coisa, que é o âmbito sancionatório que também nos permite criar formas mais corretas e depois o âmbito também das licenças, que é isso também que devemos também alterar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, posso fazer uma interpelação à mesa? Muito obrigado. Sr. Presidente, eu gostava que ficasse registrado em ato, como protesto, a forma deselegante e procurando desqualificar que o Sr. Deputado Carlos Barbosa referiu-se a mim como Presidente de Câmara. Eu estou aqui como deputado, fui eleito pelo povo português, como qualquer um dos deputados aqui presentes, e lamento profundamente que o senhor tenha usado de forma a procurar menorizar-me a minha pessoa, fazendo essa referência. Pronto, muito obrigado. tudo bem, Sr. Deputado. Não precisa pedir para ficar registado em ata, porque fica tudo... Quer ser na ata, talvez não, mas está tudo gravado. Gravado está tudo. Do PS, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor. Bem, obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da AMT, bem-vinda, e Sr. Diretor, bem-vindos cá. Ficou aqui bem vincado que o Governo que se diz da ação tem sido da inação, porque a lei está feita, o Governo do PS liberalizou o mercado e o mercado cresceu. Esta palavra de bandalheira é mesmo uma palavra fora do contexto. Eu até acredito que, como ele é da face da terra que troca os Vs pelos Vs, que ele também é do Norte, queira-se referir a de vândalos e que haja grafites, deve ser por aí, porque bandalheira nos transportes, quando o mercado cresceu, quando os preços atingem mínimos históricos, estamos a falar do custo de um bilhete de Porto-Lisboa de 5 euros. Às vezes nós não percebemos como é que é possível pagar toda a operação com esse valor, multiplicando 5 euros vezes 50 pessoas, 250 euros, pagar a portagem, pagar gasóleo, pagar o custo da operação. Nós às vezes nem percebemos isso, mas acredito que as empresas tenham um lucro e o mercado esteja a funcionar. A questão aqui é esta. A questão final é esta. É óbvio que existem dúvidas entre o operador gerir a infraestrutura e também ser operador. Mas a pergunta que lhe faço é, alguma coisa impede de o operador, imaginemos que lançamos um concurso público para a concessão de 7 rios, algo impede do operador criar uma empresa e ganhar aquela concessão? Nada impede a Barraqueiro criar uma empresa à parte que gera as concessões dos terminais. Essa é uma pergunta que lhe faço. E depois, em relação às câmaras, que foi aqui dito, o Humberto explicou bem, ou seja, uma câmara pode ser operador e pode gerir o terminal. E pode dizer a um operador de expressos que não tem capacidade para meter lá nada no terminal. Isso é simples, não é? Pode fazer isso. Nada impede, a explicação é clara. Agora, como resumo de todas estas audições, é claro
que a lei existe, tem de ser melhorada, nomeadamente a capacidade de acesso aos terminais, o cálculo, a forma como é evidenciada a falta de capacidade e claramente que o regime sancionatório tem de ser mais duro, até a perda da licença do operador, já que eles não cumprem. Agora, há uma coisa que estamos claros, estamos no Estado de Direito. A sanção foi aplicada, mas claro que o operador tem direito a reclamar dessa sanção. Isso ficou claro, apesar do Chega achar que não. Ok. Existem tribunais para decidir isso e para Está esgrimir... a sua pergunta, o seu enquadramento, para finalizar. Ainda não, Srs. Deputados. Para então finalizar a ronda das perguntas, a Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Angélica da Teresa. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Há problemas nos terminais e devo saudar agora esta última intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista que disse que a lei deve ser melhorada. É isso mesmo. Estas audições são para isso mesmo. Portanto, aquela visão um bocadinho esquizofrénica que o PS teve ontem a dizer que estava tudo muito bem e que não era preciso alterar e que parece completamente extemporânea, hoje foi corrigida e ainda bem. Agora, Sr. Deputado, não é porque diz uma mentira várias vezes que ela se torna verdade. Há problemas em diversos terminais e, portanto, não volta a dizer que isto é um problema que diz única e exclusivamente a respeito a Lisboa, porque isso é falso. E volto a repetir aquilo que disse ontem. Há problemas nas Caldas da Rainha, Leiria, Peniche, Fátima, Nazaré, Santarém, Lisboa, em Sete Rios, Coimbra, tal como a senhora Presidente disse aqui em audiência, Alcobaça, Beja, Évora, Faro, Lourinhã e Albufeira. Portanto, não é por estar a dizer uma mentira várias vezes que ela se vai tornar verdade. Nós queremos resolver, de facto, a mudança das leis faz-se nesta casa e, portanto, aquilo que pudermos contribuir para que as coisas se resolvam e para que as infraestruturas acompanhem a liberalização do mercado rodoviário, naturalmente que o faremos. Tenho duas perguntas para lhe fazer, Sra. Presidente, até porque não respondeu da primeira vez e eu gostaria muito de perceber quais são os terminais que ainda têm problemas, quantos, não dizer quais, eventualmente pode não ter que o fazer, mas quantos é que efetivamente agora ainda continuam com problemas, dado que nas audiências que nós tivemos, aquilo que dissemos era que havia terminais que tinham os problemas a serem solucionados e que em 2026 havia muitas contestações que iam cair porque já havia uma solução a ser trabalhada e ficamos muito satisfeitos com isso, naturalmente. Portanto, saber isso. E outra questão que eu também lhe queria colocar, até na sequência da intervenção que fez, as supervisões que são feitas pela AMT, e muito bem, são também feitas com o IMT ou não? Ou esta relação de supervisão entre a AMT e o IMT era algo que deveria acontecer de futuro? Muito obrigada. Está colocada a questão. Srs. Deputados, Sra. Presidente da AMT, em 8 minutos responde e faz uma conclusão. Se fizer o favor, faz favor. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, pelas questões que colocaram nesta segunda ronda, que fez lembrar velhos tempos da minha vida, noutra encarnação, em que também estava aqui a fazer. É normal este tipo de coisa. Enfim, às vezes os senhores presidentes não gostam, nós também às vezes também não gostamos de assistir, enfim, mas é da vida, exatamente. Bom, assim, a nossa posição não é dizer se concordamos com um lado ou concordamos com o outro. A nossa posição é dizer qual é a nossa posição relativamente a determinadas questões do setor. E vou, só para sintetizar, vou dizer novamente o seguinte. A legislação que existe é uma boa legislação, mas é curta. Faltam lá determinados aspectos que, porventura, mas que essa legislação internalizou todas as recomendações que à data foram feitas pela AMT. E, portanto, era o estado da arte naquela altura.
Neste momento, houve evoluções múltiplas e variadas por todos os países da União Europeia. Por toda a Europa, já podemos dizer assim, por toda a Europa, que está na altura de serem internalizadas na legislação, no quadro jurídico aplicável. Não é uma questão da legislação ser boa ou má, é face à data, tanto que teve o aval da AMT, da altura, e agora terá que evoluir no sentido em que o mercado também evoluiu e, portanto, tem que contemplar novas matérias. E as novas matérias são aquelas que já referi. Bom, a questão dos municípios, vamos lá ver, a questão dos municípios também para mim é clara. É que todas a estrutura legal e o quadro jurídico aplicável não pode depender da propriedade do terreno onde vai ser feito o terminal ou existe o terminal. Isso é um pouco indiferente. A maior parte dos terrenos, vamos chamar terrenos para não ver, dos terrenos são municipais, são públicos. Agora, quem explora pode ou não ser público. O que é essencial é que existam regras claras para requisitos para fazer essa gestão. E essa gestão tem que ser feita de uma forma independente relativamente à operação. E existe, até na ferrovia, hoje em dia, já formas claríssimas de separar aquilo que é um determinado grupo daquilo que é uma empresa que se constitui para fazer uma operação, uma concessão para se candidatar. Aliás, o país já tem muito larga experiência nisso, nas concessões rodoviárias e todas essas concessões, em que concorrem não são as empresas-mãe, são as empresas que são entidades que são criadas especificamente para aquele fim. Agora, existem, na casa da ferrovia, já mecanismos de salvaguarda, de declaração de interesses, enfim, esses mecanismos têm que existir, porque não pode ser a empresa X, o operador X, mudando o nome para X1. Não pode ser assim, mas pode haver outras maneiras de haver uma participação, até porque o nosso mercado é relativamente pequeno, comparado com os mercados que existem por essa Europa fora, é relativamente pequeno, e, portanto, é muito difícil que existirem novos protagonistas. Portanto, é natural que exista até parcerias que possam surgir para fazer essa operação. Agora, eu só registro aqui mais uma questão. Neste momento, problemas com os terminais, que existam problemas de facto, porque teve a ver com recursos interpostos por uma empresa, tem relativamente a 7 rios, relativamente à Rede Nacional de Expressos, a Coimbra relativamente à Transdev, Fátima relativamente à rodoviária do Tejo e Caldas da Rainha rodoviária do Oeste. E são recursos interpostos pela Flixbus. Não temos problema nenhum, nós não estamos a dizer o conteúdo dos recursos, portanto não temos problema nenhum em dizer que são estes os recursos. Agora, existem outros problemas que é com a ausência de publicação de tarifários, a ausência e há queixas relativamente a isso, só que não diria que são problemas ao mesmo nível. Existem agora problemas, efetivamente, existem relativamente a estes 4 terminais. Agora, finalmente, relativamente às nossas ações de supervisão. Nós, tendencialmente, fazemos ações de supervisão em parceria com várias entidades. E mesmo quando as ações de supervisão não são feitas em parceria, toda a informação recolhida é partilhada com o IMT.
Mas há aqui uma questão que parece importante. As ações de supervisão que são feitas em parceria com a PSP e com a GNR, com as forças de segurança, Há ações de supervisão que são feitas em parceria com a ACT, ainda que relativamente à ACT também é mais às vezes um fornecimento de informação à ACT do que propriamente uma parceria. Mas não existe nenhuma ação de supervisão em que a informação não seja fornecida à entidade que tem a obrigação de ter, no fundo, que tenha relevância a posse dessa informação. Tipicamente é o IMT, o IRN também, a ACT, existem, portanto, várias entidades em que recorrentemente nós enviamos a informação. Existem determinadas situações, por exemplo, as ações de rua são todas feitas em parceria com as forças de segurança e muitas vezes com os municípios também. Bom, eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui a explicar estas matérias. De facto, são umas matérias em que tem havido uma grande confusão, principalmente, enfim, as notícias que saem, que muitas vezes não correspondem exatamente às situações em concreto, e por isso é sempre bom para todas as entidades, mas eu assumo a parte da AMT, ter a possibilidade de esclarecer as dúvidas que existem naquilo que são os nossos representantes, os representantes da nação que estão aqui na Assembleia da República, que são os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados. E por isso é muito bom esta interação. Assim que acabarmos o relatório sobre os terminais, enviaremos de imediato aqui para a Assembleia e para o Governo. Este tipo de documentos, se não forem a pedido, nós enviamos sempre para as duas entidades, para a Assembleia e para o Governo. E existe uma grande sintonia, existe uma grande vontade por parte de quem tem estas responsabilidades de apresentar isto o mais depressa possível e que as alterações legislativas que haja a fazer sejam feitas o mais rapidamente possível. No ponto de vista da nossa ação, o nosso compromisso é, efetivamente, continuarmos a agir como temos agido. E eu gostava de só uma nota final, que é a AMT tem os quadros suficientes, necessários e suficientes, e com a capacidade técnica e jurídica suficiente para fazer toda a sua ação. Esta e as outras responsabilidades e atribuições que tem. Como nós queremos fazer mais e melhor, estamos a querer contratar mais pessoas. E também por uma questão de rejuvenescimento, porque a idade média da AMT está nos 52 anos. Que para um regulador não é muito alta, mas não podemos esperar que daqui a 5 anos seja 57 anos. Portanto, temos que ir rejuvenescendo e, portanto, nós não temos, objetivamente, não temos falta de pessoal para fazer aquilo que fazemos. E fazemos bem. Tenho a pretensão de que os nossos técnicos fazem as coisas muito bem. Mas queremos rejuvenescer e queremos continuar a ter é como se fosse uma média móvel, em que nós fôssemos tendo as pessoas baixando um pouco a idade média, mas continuando a ter capacidade de formar as pessoas, enquanto os que lá estão ainda tiverem capacidade de o fazer. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Engenheiro. É uma simpatia, de facto. Eu penso que a Comissão investiu longas horas nesta temática e a partilha de conhecimentos e a disponibilidade que teve também para vir à Comissão, responder às perguntas, enriqueceu o repertório de informação que os grupos parlamentares têm recolhido. Nós fecharemos o ciclo ainda hoje com a próxima audição, que é exatamente com o IMT. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Os deputados, às 11h30, recomeçamos os nossos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, Sr. Dr. Hugo Oliveira.